Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite. O livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo de 1 a 8. Provérbios, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo 8. E depois eu gostaria de abrir também com os irmãos o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 14. Primeiro nós vamos ler Provérbios 3, do 1 ao 8, depois nós vamos abrir a Bíblia, o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 14. Eu vou lendo aqui para ganharmos tempo, amém? Amém. Diz assim, Provérbios 3: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e no teu coração guarde os mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-os no teu pescoço, escreva na tábua do teu coração, e achará graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento, reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Amém? Amém. Agora vamos lá no livro de Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12 e versículo de número 14, diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a impureza, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Amém? Amém. Eu quero começar esta mensagem destacando algumas palavras desses dois capítulos que acabamos de ler. Do livro de Provérbios eu gostaria de destacar, eu gostaria de chamar a atenção para a palavra ensino, sábio aos próprios olhos, reconhece em todos os teus caminhos, saúde para o seu corpo. No livro de Coríntios eu gostaria de destacar as palavras lícitas, a palavra convém, eu gostaria de destacar também a palavra dominar, eu gostaria de destacar a palavra impureza e corpo para o Senhor. Por que eu quero chamar a atenção? Porque eu quis destacar essas palavras desses dois capítulos que acabamos de ler. Porque nesta noite eu quero falar aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu quero falar sobre a importância do comportamento cristão. É isso que eu quero falar nesta noite. Porque quando nós falamos de comportamento, não tem como eu falar isoladamente de comportamento. Porque o comportamento é um conjunto de ações. Porque quando eu falo de comportamento, eu preciso falar de ambiente. Quando eu falo de comportamento, eu preciso falar de ensino. Quando eu falo de comportamento, eu preciso falar de pessoas, cidadão. Quando eu falo de comportamento, eu preciso falar de valores. Por quê? Porque o comportamento nada mais é do que uma ação ou reação das pessoas no ambiente que ela está inserida. E este ambiente nada mais é o lugar que esta pessoa, que este grupo está inserido. Nada mais é também o ambiente, aquele sistema que Paulo diz ali para Romanos, no livro de Romanos: não vos conformeis com este mundo. Este ambiente também podemos entender como o mundo, o sistema. E precisamos entender que nesse sistema a mídia, contém a moda, contém as religiões, contém as leis,
contém nesse sistema os costumes, contém nesse sistema as regras, contém nesse sistema as etnias. Então, esse é o ambiente que as pessoas estão inseridas. E quando também eu quero falar de comportamento, eu preciso falar de pessoas. Quem são as pessoas? As pessoas nada mais, nada menos são aquelas pessoas que nascem com uma característica que é própria do ser humano. O ser humano, ele nasce com uma característica de sociabilidade. O que é isso? A sociabilidade nada mais é do que o homem ter uma característica para viver em sociedade. A sociabilidade é o homem civil, o homem que nasce com esta característica para se desenvolver, para aprender. E quando eu quero falar de comportamento também, eu preciso falar de ensino. Se nós observarmos hoje o mundo, o sistema, o ambiente, é ele que ensina as pessoas. A grande mídia, as religiões, as leis, as escolas, são eles que ensinam as pessoas. Então o ensinamento no ambiente é tudo aquilo que as pessoas recebem. E dentro da sociabilidade, o homem nasce também com uma coisa chamada sociabilização. O que é? É um processo que o homem, o ser humano, passa por ensinamento. Mas o mais importante do comportamento é uma coisa chamada valor. O valor é o que norteia, o valor é o que dá sustentação, o valor é o que dá base, que dá sustentabilidade para uma sociedade, para um grupo, para pessoas. Os valores humanos são os propósitos, são os fundamentos. E quando nós olhamos para uma sociedade e percebemos que a sociedade está mexendo nos valores, porque os valores são a estrutura. Se você mexer na estrutura da sua casa, ela vai cair. Se você mexer na estrutura de qualquer edifício, ela vai cair. E quando nós olhamos para os valores da sociedade que hoje nós estamos inseridos, nós percebemos que as pessoas estão mexendo nos valores. Por isso que as pessoas com mais idades, pessoas que estão para lá de 60 anos de idade, eles estão abismados com essa sociedade atual. Porque nós estamos vivendo uma coisa hoje chamada inversão de valores. O que era errado lá atrás se tornou certo. O que era imoral lá atrás se tornou moral. O que era indecente lá atrás se tornou decente. Então, para as pessoas com mais idade, eles ficam abismados, porque a sociedade atual quis tocar nos valores sociais. A sociedade atual quis tocar nos valores morais. A sociedade atual quis tocar nos valores éticos, nos valores familiares, nos valores espirituais. Então, isso mexe. Porque quando eu falo de comportamento, eu estou dizendo assim, o que é o comportamento? O comportamento nada mais é do que a soma do ensino, do ambiente que essa pessoa está inserida, mais os valores. Isso é comportamento. Por isso que nós presenciamos hoje uma sociedade com comportamento duvidoso. Por isso que nós presenciamos hoje uma sociedade com comportamentos ruins, comportamentos comprometedores, porque isso está baseado naquele ambiente que ela está inserido. Mas aonde você quer chegar? Por onde nós queremos chegar? Nós precisamos entender que a igreja está inserida nesse contexto. A igreja está inserida, a igreja faz parte deste ambiente. A igreja está inserida, instaurada, instalada nesse ambiente. E quando eu falo de comportamento cristão, eu preciso entender o que é ser cristão. Eu preciso entender qual é a origem desta palavra, de onde veio, como surgiu. E para a igreja entender esta palavra, para a igreja entender o que é ser cristão, eu preciso ir lá no livro de Atos, capítulo 11, do versículo 24, 25 e 26. A Bíblia fala ali, no versículo 24, a Bíblia fala que aqueles homens, quem? Os discípulos, eles eram o quê? Homens de bem e cheios do Espírito Santo. Olha aí a primeira característica do cristão: homens de bem e cheios do Espírito Santo. E no versículo 25, Barnabé estava à procura de Saulo. E eles vão até Tarso e eles acham Saulo. E eles levam Saulo para Antioquia. E a Bíblia fala no versículo 26 que eles ficam um ano inteiro ali ensinando a igreja. Olha a importância do ensino para instituir
para formar um comportamento saudável. E aqueles homens estavam ensinando a igreja. O que eles estavam ensinando? Quem era Cristo. O que eles estavam ensinando? Quem era o Espírito Santo. O que eles estavam ensinando? A salvação. Então aqueles homens ensinam, e a partir do seu comportamento, porque não é as minhas palavras que dizem o meu comportamento, as minhas palavras vão testificar através do meu comportamento. Não adianta eu falar uma coisa e viver outra. Aqueles homens ensinavam e eles viam o seu comportamento. Aquelas pessoas viam o comportamento deles e as suas palavras testificavam. Era vice-versa. Então aqueles homens agora eram chamados de cristão. Por quê? Porque eles eram homens de bem, de conduta ilibada, de boa reputação, de boa compreensão perante os homens. Então a atitude deles, o comportamento daquelas pessoas eram uma conduta correta, era uma conduta de um verdadeiro cristão. Então nós precisamos entender uma coisa aqui nesta noite: o cristão deve ter um comportamento adequado de cristão. Por quê? Porque a igreja possui uma característica que é única, exclusiva, só a igreja possui. A igreja possui uma característica de influenciar. Se você olhar para esta passagem lá da instituição da igreja, lá em Antioquia, este mundo jaz do maligno, como a Bíblia diz, ele não nasce em nós. Esse sistema corrupto, caído, esse sistema manipulador, doutrinário, eles não nascem em nós. Esse sistema já vem de outras gerações. Mas esses homens, eles não eram pró-sistema, eles eram contra o sistema, eles iam contra o sistema, eles pregavam contra o sistema. Então esses homens falavam contra o sistema a ponto de ser perseguido, a ponto de perder a sua própria vida, mas eles não estavam se importando com isso, porque a igreja possui uma característica exclusiva: a igreja influencia ainda. Aleluia. A igreja tem esse poder de influenciar. A igreja tem o poder de mudar nações. A igreja tem o poder de mudar bairros, grupos, sociedade, por causa do Espírito Santo. Você tem que entender uma coisa: a igreja, que somos eu e você, possuímos esse poder influenciador por causa do Espírito Santo. A igreja não pode ser pró-sistema, a igreja não pode andar de mãos dadas pró-sistema. A igreja sempre foi e sempre será contra o sistema. A igreja sempre vai bater de frente para o sistema. A igreja sempre vai lutar contra o sistema. Então esses homens viam isso neles, e a Bíblia diz que multidões se uniam ao Senhor, multidões se convertiam, pessoas atendiam ao chamado. E quando nós olhamos para este contexto, esses discípulos, eles tinham uma coisa que nós precisamos ter aqui nesta noite. Esses discípulos, essas pessoas que se uniam, eles entendiam que eles eram cidadãos do céu. A grande dificuldade do século presente é as pessoas entenderem que elas são cidadãos do céu. Este mundo, você está de passagem, este mundo é passageiro, este mundo é momentâneo, mas a nossa pátria é celestial. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é do céu. Então nós precisamos entender isso. Quando a pessoa entende isso, ela entende que ela influencia e não deixa ser influenciada. Sabe por quê? Agora eu consigo linkar, agora eu consigo entender aquele versículo: vós sois o sal da terra. Porque se você pegar o sal, se você pegar 1 quilo de carne, você precisa de 13 gramas de sal para dar gosto, para temperar uma carne, porque o sal faz a diferença. Você consegue entender o poder da influência do sal? Você consegue entender o poder da influência do crente? Você consegue entender a influência que o crente ele gera num lugar? Então entenda uma coisa, eu gosto de falar de números. Nós estamos chegando aos 50 milhões de evangélicos no Brasil. Se você fizer uma conta redonda, a gente tem mais ou menos 220 milhões da população brasileira. Mas vamos lá fazer uma conta redonda. Nós teríamos hoje 50 milhões, nós teríamos 1/4 da população brasileira se declarada evangélico. Então,
Essa nação poderia ser diferente se nós tivéssemos o comportamento de um cristão. Essa nação poderia ser diferente se essa igreja agisse diferente. Não existiria tanta corrupção, não existiria tantas coisas bizarras com esta nação. Mas a igreja hoje, ela entende diferente. Sabe por que a igreja anda assim? Porque eu comparo hoje a situação espiritual da igreja como de um piloto de avião que está descendo o avião num dia nublado. A sua visibilidade está embaçada, a sua visibilidade é hostil, e ele tem que descer o avião por instrumentação. Ele tem que descer o avião apenas por instrumento. E onde eu quero chegar? O piloto de avião, que ele está em descida de instrumento, quando o dia está claro, quando a noite está bonita, quando o piloto automático coloca ele na cabeceira da pista, mesmo que à noite ele consegue enxergar a sinalização, mas quando o dia está nublado, quando a noite está hostil, ele tem que seguir as instruções daquilo que o avião está passando. Qual a moral da história? Ele não pode confiar apenas no tempo que ele tem de piloto, mesmo que ele seja um piloto experiente. Ele tem que ser fiel à leitura que está vindo no computador de bordo. Reduz a velocidade, abaixa mais, porque se ele colocar a sua experiência em si próprio, ele derruba o avião. Está sob a responsabilidade dele de descer com segurança, levando a sua vida, levando a tripulação e levando os passageiros que estão lá. Moral da história, o que significa isso? Significa que pesa para nós como igreja, temos a responsabilidade de saber fazer a leitura das escrituras. Pesa sobre nós a responsabilidade de evangelizar a nossa família com o nosso comportamento. Pesa sobre nós a responsabilidade de testemunhar Cristo onde vamos. Por quê? Porque qual é o grande problema? Aquele piloto, ele está acostumado a descer, subir, mas quando ele desce num ambiente hostil, quando ele toma um avião na mão, ele sente toda a fúria do ambiente, ele sente toda a agitação do ambiente, e agora está sobre ele a responsabilidade. Mesmo que ele é um piloto experiente, ele tem que obedecer o que está no comando de bordo, ele tem que descer de acordo às escrituras, de acordo àquilo que está vindo sobre ele. Onde você quer chegar? Tem muitos crentes que têm anos de igreja, mas ele não consegue mais fazer a leitura, ele não consegue mais extrair o que a palavra está dizendo para ele. Onde eu quero dizer? Ontem foi ontem, hoje é hoje. Lutas são lutas, uma luta não é igual a outra, um culto não é igual ao outro, adversidades não são iguais. Nós precisamos saber fazer a leitura da palavra para andarmos com segurança, para descermos com segurança. Sabe por quê? Agora eu entendo que Provérbios aqui diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Vamos imaginar que o piloto fala assim: eu já estou acostumado, eu não vou obedecer o que está na leitura do computador de bordo, eu vou descer porque eu estou acostumado. Ele vai derrubar o avião, ele vai matar as pessoas que estão lá dentro. E assim somos nós na fé, quando deixamos de dar atenção à palavra, independente do tempo do evangelho, independente do cargo que possuímos, colocamos em risco a nossa vida. Muitas vezes, quando nós desviamos, podemos levar junto a nossa família. Uma atitude errada nossa pode levar uma igreja junto com nós, uma atitude nossa pode levar um grupo conosco. Então preste atenção, independente do tempo que você tem de igreja, independente da sua caminhada cristã, você precisa estar orientado pela palavra, porque essa palavra é nova a cada manhã, esta palavra que alimenta você. Mas sabe por que as pessoas não sabem fazer a leitura? Porque nós estamos vivendo o tempo do evangelho pão com manteiga. O que é o evangelho pão com manteiga? Por exemplo, o pão com manteiga, ele é comum na mesa do brasileiro, é costume da mesa do brasileiro. O pão com manteiga, ele sacia, mas não alimenta. O pão com manteiga, ele tapeia você até a próxima refeição. Mas eu não
posso viver um dia comendo pão com manteiga o dia todo. Eu não posso viver vários dias comendo pão com manteiga, porque se eu viver assim, lá na frente eu vou ficar doente. Lá na frente vai acusar algo ruim na minha vida. E qual é a moral da história aí? O evangelho pão com manteiga. O evangelho que se prega hoje, ele é um evangelho que não ensina as pessoas a ser igreja. Ensina as pessoas a estar na igreja. O evangelho de hoje, por exemplo, quando eu como um pão com manteiga, eu quero tapear, eu quero pular uma refeição, eu quero que este pão com manteiga me segure até a refeição seguinte, é igual ao evangelho de hoje. O evangelho de hoje não fala o que as pessoas precisam ouvir, falam aquilo que elas querem ouvir, atende necessidades temporais, transitória. E o verdadeiro evangelho, ele não sacia primeiro, ele alimenta para saciar. O evangelho da atualidade, ele sacia, mas não alimenta. Por isso que nós encontramos diversos crentes fracos, caídos, desanimados, tristes, frustrados, porque eles procuram o evangelho do aqui e agora, mas o evangelho da cruz é o evangelho que alimenta o homem. O evangelho da cruz é aquele que fala aquilo que você precisa ouvir. O evangelho da cruz é aquele que muda a sua trajetória. O evangelho da cruz é aquele que alimenta, porque o verdadeiro alimento, ele vai te alimentar e vai trazer nutrientes para o seu sistema. Ele vai te dar fortalecimento, ele vai fortalecer você para a caminhada diária, ele vai fortalecer você para as lutas, para as dificuldades. Ele não prega aqui, ele prega o céu. Ele não prega o momento terreno, ele prega o céu de glória. Ele prega o Cristo crucificado. Ele ensina o que é o sangue de Cristo. Ele fala do homem pecador. Ele fala que o homem é miserável. Ele fala da necessidade do reconhecimento. Este é o verdadeiro evangelho. O evangelho que cura, o evangelho que transforma, não o evangelho que sacia. Porque o que adianta eu posso ter um câncer na cabeça? O que adianta eu ser curado de um câncer e ir para o inferno? É melhor eu ficar nesta terra com este câncer na cabeça, mas ir para a glória. É melhor eu ficar pobre e ir para o céu. Porque, meu irmão, é isso que é o evangelho. Por isso que as pessoas não sabem hoje fazer a leitura. Por isso que as pessoas não entendem mais o comportamento cristão. Para que comportamento cristão? Para que isso? Porque a igreja de hoje, ela está preocupada com estar. Eu tenho que estar na igreja. Eu tenho que estar no grupo. Eu tenho que estar na escola dominical. Eu tenho que ser igreja. Eu tenho que ser igreja. Eu tenho que fazer parte dessa igreja que vai subir. Eu tenho que fazer parte da igreja que Cristo vem buscar. Mas isso só vem como? Através do ensinamento da palavra. Isso só vem como? Do reconhecimento. Nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos enfrentar este tema. Nós precisamos ir contra o sistema. Nós precisamos mudar a alimentação. Perceba as crianças de hoje. Eu lembro quando eu era criança, muitas vezes eu era magro porque eu não tinha nada para comer. Mas hoje as crianças são obesas. Menino tem 8 anos, não sabe chutar uma bola. Quando uma criança de 8 anos no meu tempo, ele soltava a pipa, jogava peão, jogava a bola, pulava a mula. Hoje as crianças só sabem jogar videogame, comem errado. E aí muitas pessoas comendo errado hoje, no mundo espiritual. As pessoas hoje estão se saciando apenas, mas não estão alimentadas. O alimento, quando você come bem, uma refeição, você aguenta o dia todo. Sabe por que muitas pessoas não suportam lutas? Sabe por que muitas pessoas não suportam a perseguição? Porque estão apenas saciadas. E nesta noite, não queira estar saciado, queira estar alimentado. Porque quem está alimentado automaticamente será saciado. E é isso que o Senhor quer fazer conosco nesta noite. Eu listei aqui alguns comportamentos. Porque nós temos que comparar com o cenário atual. Porque se você voltar para a década de 80, para a década de 90, era 8% da população se declarava cristã, evangélico. Mas aquele povo era cristão. Aquele povo tinha intimidade com Deus. Aquele povo tinha vida de intimidade com Deus. Hoje nós temos por volta de 25. Mas nós temos um comportamento totalmente contraditório que é ser cristão. Se a igreja ela quer voltar, se a igreja quer retroceder,
Se a igreja quer pegar o retorno e voltar para as origens, ela precisa primeiro assumir uma coisa: postura. Porque todos nós que estamos aqui exigimos postura dos outros. Se você vai ser atendido por um médico, você exige postura de um profissional. Se você vai ser atendido por um advogado, você exige postura dele. Se você vai ser atendido por um dentista, você exige postura dele. Porque indiretamente na nossa mente nós pensamos, ele é um profissional sério. Fazemos a imagem dele com uma postura. Sendo que esses profissionais estão ligados ao quê? A conselhos. Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Odontologia, Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Se essas pessoas não obtiverem postura como profissional, nós vamos recorrer a quem? Ao conselho. Vamos denunciar a atitude dele que não é condizente, porque aquele médico, ele não fala apenas pela sua profissão, ele leva o nome de um conselho, porque Cristo não pode exigir da sua igreja a postura de um cristão. Porque o Espírito Santo hoje não pode falar para o seu povo, tenha postura de cristão. Porque o Espírito Santo hoje não pode dizer para ela, tenha postura. Porque as pessoas hoje ficam de cara amarrada, de cara feia, quando você cobra postura. O que é postura? É assumir uma posição diante de alguém ou diante de alguma coisa. Isso é louvável, isso é condizente. Então a primeira coisa, a igreja quer voltar para as origens, precisa assumir postura de cristão. Sabe por quê? Porque no livro de Coríntios, a Bíblia diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se nós olharmos o cenário atual, este versículo foi rasgado da Bíblia. Porque hoje, nós vivemos uns crentes liberais. Nós vivemos um crente que tudo pode, está errado. Outro dia eu peguei numa discussão com uma senhora, a sogra do meu irmão, ela trabalhava comigo, e ela sai de uma religião e vai para outra, ela tinha um vício, ela jogava no bicho. E eu falei para ela assim, jogar no bicho é contravenção penal, é um crime de menor potencial ofensivo. Aí ela fez o quê? Agora eu vou mudar para a Telecena, agora eu vou mudar para a Mega Sena. Eu falei para ela, eu vou falar uma coisa para a senhora, a diferença é que um é crime, não é reconhecimento pela lei, só que o outro é reconhecido, mas é jogo de azar. O crente não conta com sorte, com azar, o crente conta com Cristo. Aí, mas aonde está na Bíblia? Aí eu falei, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas ela quer assim, ó, é proibido jogar na telecena. Não tem versículo assim? Então nós aplicamos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me domina. Aí eu listei algumas coisas aqui. O crente e a internet. O crente e a internet, rede social, WhatsApp. Como que é o crente e a internet? Vamos voltar um pouco para trás. Eu faço uma coisa que, assim, eu sei que está errado, mas eu queria ter nascido na década passada. A minha mulher fala que eu sou velho antes do tempo. Mas é. Por quê? Porque, vem aqui comigo, se você fosse na praia, na década de 90, na década de 80 para trás, se você reunisse a sua família ali, e você tirasse uma foto de roupa apropriada, quem tinha acesso a essas fotos? Só quem era do seu convívio social. Tinha foto que só o marido vê. Hoje a pessoa, ela vai com a família toda, tira foto de biquíni cavado e põe no Facebook, sendo que na postagem em cima ela diz, que culto maravilhoso, que palavra maravilhosa, e diz assim, até aqui o Senhor me ajudou. Perceba uma coisa, está contraditório o que ela professa e o que ela age. Não pode. Crente tem que se policiar nas suas redes sociais. Crente não pode postar qualquer coisa. Hoje você vê crente usando a internet, o Facebook, as redes sociais, como o muro das lamentações. Ela diz que está feliz, ela diz que está triste, ou senão ela usa a rede social para atingir o outro. Está errado, isso não é comportamento. É lícito a internet? É lícito você ter as suas redes sociais? Mas nem tudo convém, mas nem tudo pode se deixar dominar. Por que as pessoas postam tudo? Porque ela é dominada pelo sistema. O sistema que nós vivemos hoje induz, pressiona, força as pessoas a colocarem tudo. Eu não vejo ninguém comendo assim, hoje eu estou comendo um arroz com arroz, ou ovo com arroz. Mas quando vai num restaurante bom, ela posta.
Percebe? Isso é o sistema. E crente não pode andar pelo sistema. Crente anda por Cristo. Crente anda pela palavra. Crente não pode ser dominado. Eu não seria maluco, herege, de dizer que a internet é do diabo, é pecado. Não, use com moderação. Porque se um irresponsável pegar um carro, vira uma arma na mão dele. Eu vou dizer que o carro é do diabo? Bem usado, ele atinge os resultados finais. Então o crente tem que saber lidar com a internet. Crente, homem também. Ele vai para a praia. Vamos falar a verdade hoje. Vai para a praia de sunga. E aquele barrigão encosta na internet. Não pode. Meu irmão, cuida da sua vida. Não exponha a sua vida. Por quê? Aí a pessoa afasta da igreja. Aí você vai até, ô irmão, o que está acontecendo com você? Ele não te atende. Você bate na casa dele. Ô irmão, por que você não está indo para a igreja? Você está tomando conta da minha vida agora? Você está invadindo minha intimidade? Mas só que ele coloca tudo na internet. Então perceba que você querer a proximidade hoje é invadir a vida dele. Mas ele colocar tudo e ser chacota das pessoas, está tudo errado. Isso não é atitude de crente. Você está feliz no amor? Você encontrou o amor da sua vida? Não precisa colocar lá. Aí a pessoa coloca. E o Facebook ele denuncia. Porque muitas vezes a pessoa já separou do outro, ela esqueceu de deletar a foto. E de ano em ano, ele traz a lembrança. Uma vez aconteceu isso com a minha mulher, eu não tenho, mas ela mostrou para mim. Uma pessoa que já tinha separado, ela mostrou. E comparou a postagem atual. Só trocou a foto, os dizeres eram o mesmo. Tem que tomar cuidado. Isso não é atitude de crente. Isso não convém policiar a sua vida. Porque o mundo olha para você. O mundo não olha para o macumbeiro. O mundo não olha para o idólatra, mas para o crente olha. Porque o crente hoje, ele quer colocar aquela fitinha 100% Jesus. Ele quer dizer que é crente. Olha, ontem eu fui na marcha para Jesus. É mesmo? Você foi na marcha para Jesus? Ele mente depois, na semana. Ele fala palavrão e ele fala que é crente. Aí a pessoa, crente esse aí? É crente esse aí? É a mesma coisa o deputado cristão, da bancada cristã. Todo mundo rouba, todo mundo faz um monte de barbaridade. Um cristão faz coisa errada, já detona a igreja não tem nada a ver. Ele é apartido, ele não faz parte da igreja. Ele não fala mal do partido, ele fala da igreja, porque a igreja elegeu eles. Então preste atenção. Outra coisa, o crente com as suas palavras. Meu irmão, crente tem que ter palavras moderadas. Crente tem que ter palavras o crente, quando ele entrar numa discussão, ele tem que entrar com água. Ele não pode entrar com gasolina. Ele vai entrar numa discussão, está pegando fogo, leva um balde de água para apagar. Mas tem crente que entra com gasolina, querosene e joga bomba ainda. Não pode. As palavras do crente têm que ser ponderadas. As palavras do crente têm que ser de amor. Está pegando fogo lá. Ninguém vai, pera um pouquinho. Chegou quem ali? O conciliador. Chegou quem? O mediador. Porque muitas vezes, sabe como você acaba com uma discussão? Principalmente em casal, viu? Eu sei o que eu estou falando. Põe um de um lado, põe do outro. Isso só empresta o ouvido. Fica quietinho aí, filho. Pode falar. Ela fala. Bora falar você. Fala. Daqui a pouco eles estão falando te amo, esqueceu de você e fecharam a porta e te mandaram embora. É ter palavra moderada. Mas geralmente chega um cara, separa mesmo. Separa, esse cara não presta. Eu tinha certeza que ele era um crente frajuto. Eu tinha certeza. Separa dele. Não, crente tem que ter palavras de misericórdia. Crente tem que ter palavras com ensinamentos bons. Meu irmão, empresta essa boca que é cheia do Espírito Santo para apaziguar a situação. Porque se for para mandar separar, se for mandar para bater, não é você, meu irmão. Para com isso. Crente tem que ter comportamento. Porque hoje, qual que é o comportamento de cristão? É o que sai rodopiando na igreja. É o que sai pulando, virando bananeira. Não. É você apaziguar. Sabe aquele grupo conturbado? Aí o líder sofre pressão. Tem que tirar essa irmã. Espera um pouquinho, vamos falar com o Altíssimo primeiro. Vem cá. Se abraça aí. Põe a mão, está tudo resolvido. O crente tem que ser assim. Esse é o poder da influência. Crente não pode ser de qualquer jeito. Nós não podemos apagar fogo com gasolina, meu irmão. Não podemos. Outro comportamento. Não se escandalize o que eu vou falar. Nós estamos num culto de doutrina, nós temos que falar aqui.
É um culto de ensinamento. Há uma característica hoje, há um costume da igreja que este dia é apropriado para falar de tudo. Então eu estou numa terça-feira, culto de ensinamento, eu tenho liberdade para falar. Eu quero falar de roupas. Eu quero falar de sensualidades. Eu disse no início que o ambiente ele é formado por um sistema, e dentro desse sistema está a moda. E esta moda importou para a igreja. Esta moda a igreja aderiu. E hoje é muito comum, não se escandalize, mas eu tenho que falar. Hoje é muito comum a mulher gostar de usar uma lingerie pequena. Mas ela não toma cuidado de disfarçar com short por baixo. Ela disfarça com uma saia apertada. E isso fica à mostra de tudo. É lícito se vestir bem, mas tem coisas que não contam. É lícito se vestir bonito, mas não convém ser sensual. Precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Você quer se vestir? É você, o Espírito Santo e seu marido. Se seu marido deixa, mas o pai, a mãe e o marido tem que ver. Está mostrando demais. Vai trocar. Vai trocar, põe um shorts aí. A filha, a adolescente, está mostrando demais, vai pôr um shorts. Não pode. Não pode, porque isso é sensualidade, induz as pessoas a pecarem e induz as pessoas a falarem. Se você vai cantar, imagina o constrangimento. A gente tem olho, está aqui, não é que nós estamos. Mas você está aqui, pode olhar para onde? Aquela coisa que está lá dentro. Não pode, tem que se vestir com decência. Isso é a igreja de Cristo. A igreja ela se comporta bem. Se gosta de usar, vai mostrar para o seu marido no quarto da sua casa. Na igreja tem que colocar um shorts, aumenta, engordou, compra uma saia com um número maior. Ninguém aqui quer ver nada. Nós queremos uma igreja santa. Nós queremos uma igreja contra o sistema. Nós queremos uma igreja que tem que ser diferente. Roupas apertadas não pode. Jovens não pode, porque nós estamos indo para o céu e a igreja tem que enfrentar esta temática. A igreja tem que se posicionar. É dolorido, porque bater contra o sistema, bater contra um sistema que está construído é diferente, é duro, mas nós temos que tomar arma desta milícia que é o Espírito Santo e falar, porque a igreja precisa de mudança. Outra coisa, eu quero falar agora sobre planejamento familiar. Eu sei o que eu estou falando. Nesses últimos 3, 4 anos, eu ajudando minha mulher, o que nós divorciamos de crente, de cristão, 3 meses de casamento, 3 anos de casamento, 4 anos de casamento, o que está acontecendo? Mas você está separando por quê? Não sabe transar. Ensina. Gasta mais do que ganha. Planejamento, orçamento. Separou por quê? Agora eu vi que eu escolhi errado. Agora? O barco em alto mar você viu que escolheu errado? Agora temos que voltar para a base. Planejamento, como que é? Você quer casar? Quer. Senta aí, filho. Senta aí. Ô pastor, eu quero casar. Senta aí. Matemática. Quanto você ganha? 1. Quanto você ganha? 3. Dá 4. Coloca as despesas. Tá dando azul ou tá dando vermelho? Vermelho. Agora, então, espera um pouquinho. Nós vamos orar para Deus abrir porta, melhorar o seu emprego. Quando tiver a conta no vermelho, você volta. Que aí nós vamos orar o seguinte: Deus, esta é a pessoa, este é o homem, esta é a mulher que o Senhor preparou para mim. Aí depois nós vamos falar de casamento. Hoje estão trocando tudo, inversão de valores. Aí depois, sabe o que acontece? Bem que a minha mãe falou, bem que o meu pai falou, bem que a irmã do ciclo de oração falou que ele não era para mim. Agora? Aí eles chegam assim. Eu tenho uma amiga que é da igreja também. Ela teve um filho. Ela ganha 5 mil reais de pensão. Tem como eu ganhar igual? Quanto o cidadão aí ganha? 1.500 reais. Aí você não consegue uma pensão de 5 mil. Quem não presta é um advogado. Quem não presta, você casou errado. Você fez errado, então tem que mudar. Então nós precisamos enfrentar a temática. Nós temos que colocar os jovens da igreja
e parar de dar água com açúcar para eles, suquinho de laranja, e ficar ensinando que Davi derrubou Golias. Tem que trazer eles para a realidade. Vamos trazer os jovens para a realidade. Vocês querem casar, não quer, filho? Quer casar? Sabe o que é casamento? Essa mulher vai acordar descabelada com mau hálito. Essa mulher vai querer mandar na sua vida, você sabe, ela vai querer invadir a sua privacidade que você expõe para a internet. Mas quando a sua mulher, ela vai querer tomar conta. Ela vai querer proibir seu futebol, porque isso acontece comigo até hoje. 10 anos de casado, minha mulher luta para eu não jogar mais bola. Ela usa várias desculpas para eu não jogar. Mas é uma guerra, eu vou jogar. Não vai, eu vou jogar e uso os filhos. Tem que entender tudo isso aí. Tem que entender, tem que ensinar. Sabe por quê? Porque não convém um crente divorciar. Existem casos isolados? Existe, caso a caso, mas na regra geral, se você falou sim para essa amada aí, se você falou sim para esse garoto aí, vai até o fim. Vai até o fim, tem que ir até o fim, comendo arroz, nada de no pai não, vai comendo arroz aí até o fim. Tem que ir até o fim com ela. Ah, mas ela está feia, o que estava em pé caiu. Vai levantar, mas vai ter que ir. Leva para a cirurgia, mas levanta e vai até o fim. Porque não pode. Aí a culpa é de Deus, a culpa é do diabo. Não! Outra coisa. Ô filho, você tem que comprar dentro do seu orçamento. Sabe por que esse evangelho da prosperidade ganha? Esse evangelho pão com manteiga adere muito? Porque as pessoas elas querem ser empresárias sem trabalhar. Elas querem ter carro importado, você tem condições de colocar gasolina. Eles querem ser rico, mas ele acorda meio-dia. Aí você encontra um cara, dá tudo que você tem aqui que você vai ser rico. Lógico, está trabalhando no anseio do povo, aí concorda. Vamos fazer uma campanha de prosperidade aqui. Não sabe, meu irmão? Outro dia uma mulher, irmão, o Satanás, ele me amarrou. Eu falei, o que aconteceu? Eu gastei demais no cartão de crédito. Vai ver o CPF de quem está lá no cartão de crédito, se é do diabo, se é o seu. Você gastou demais, quer ver o cartão de crédito? É verdade. E depois põe a culpa no diabo, depois põe a culpa no marido, fala, mulher, não interessa, rapaz. Vai até o fim, organização. Porque qual é o melhor momento para sair da crise? Corta. É verdade. Eu gosto de comer pizza de R$50, procuro uma de 10, nem sei se tem, então não come. Eu gosto de andar num carro importado, vende o carro importado, anda no popular, se tiver que ande de ônibus. Sabe por quê, filho? Porque assim, tudo para nós tem peso dobrado. Se o vizinho da Umbanda deve, não tem problema nenhum, mas o crente, tem que ser crente mesmo. Aquela igreja de ladrão, tinha que ser crente, então tem que gastar dentro do seu orçamento. Outra coisa, o crente, por isso que a pessoa tem que entender dentro do planejamento familiar. O cidadão, eu tenho percebido que o cara vem para a igreja, ele dá uma canseira nele que ele não pode mais trabalhar. Tem muitos homens que não gostam de trabalhar. Meu irmão, tem que ter objetivo de crescimento. Jesus vai voltar? Vai. Objetivo, estudar, crescer, parar de ficar mamando na mamãe, crescer, pegar sua mulher e vocês dois lá dentro, crescimento, estudar, desenvolver, crescer como pessoa, crescer como cidadão. Tá ruim agora, mas vai melhorar, vamos embora, vamos em frente. Tem que ter objetivo, tem que ter meta, tem que ter crescimento. Isso é saudável à igreja. Às vezes, os melhores cargos hoje aí fora não são ocupados quem é cristão. Porque o crente agora ele fica no berço esplêndido de Cristo. Eu vou orar e Cristo vai mandar lá do Banco Central Celestial moedas. Não, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que almejar, tem que ter crescimento, tem que mostrar segurança para a mulher. A mulher tem que sentir segurança no homem. O homem tem que transmitir isso. O mundo está caindo na cabeça dele, mas ele tem que estar firme, tem que passar segurança. Hoje tem uns caras, meu irmão, se eu fosse mulher, eu não casaria com eles. Se meu filho for assim, eu falo, não casa com ele não. É frouxo. Não passa segurança para a mulher. O mundo está em cima de você. Você é o alicerce da casa. Tem que mostrar segurança. Você não pode ficar levando problema para a mulher não. Ah, é um coitadinho. Firme, aguenta chibata, aguenta duro. Vai em frente, que Deus vai dar vitória. Hoje ficam todos chorão. Outra coisa.
Mais 5 minutinhos eu estou encerrando. Outra coisa, eu quero falar, não se escandalize, eu disse, hoje é terça-feira. Eu quero falar sobre sexualidade do casal. Porque a gente vive um dilema na igreja hoje. Antes do casamento, eles vivem tomando banho gelado. Eles estão se abrasando. Aí quando casa, e eu sei porque falam para nós, ele não me procura mais. Quantos anos de casado? 3 anos, já sumiu? Imagina quando tiver 50. Está em Marte. Aí o que acontece? Aí querem inovar. Meu irmão, isso é a pior coisa. A igreja está trazendo coisa mundana, está trazendo sexo ilícito para coisa santa, sexo legítimo. Aí outro dia, crente pode ir no motel? Eu falei, meu irmão, não tem nenhum versículo bíblico, mas se eu fosse você, não convém. Por quê? Porque quem vai no motel meio-dia, 1h da tarde, geralmente é o quê? Você dificilmente vai achar um casal, amante, homossexual, lésbica, fornicação. E eu conheço um rapaz que falou comigo uma vez que ele foi para um motel com uma mulher, a mulher manifestou com a pombagira lá. Aí ele perguntou, mas ele ficou assustado. Ela falou, aqui é o lugar que eu fico. Aqui é o lugar que eu fico. Porque aqui entra homossexual, falou com a própria boca. Aqui entra casais que estão traindo. Ela manifestou lá, um demônio. Então crente não tem que inovar. Não é lícito. Ah, mas eu estou indo com a minha esposa. Mas não convém. Não deixa. Ah, mas eu tenho que mudar. Meu irmão, você está indo para a casa do adversário, meu irmão. Há poucas horas um homem com um homem deitou ali, você vai deitar com a sua mulher ali. Acorda. Desperta. Mas é isso, sabe o que é isso? É inovação do século presente. É trazer para a igreja algo mundano. Outra coisa, outro dia perguntaram, é lícito o crente frequentar sex shopping? Eu falei, meu irmão, você quer inovar? Não, mas que eu quero falar umas coisas estranhas para minha mulher. Cuidado, o poder na palavra. Cuidado, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. O diabo vai se apropriar de palavras. Cuidado. Ah, eu quero pôr uma fantasia, quero bater nela. Fetiche, meu irmão, vai se libertar. É verdade, trazer coisa imunda. Não pode. O crente é santo. O crente, ele renova o seu... Eu penso assim, vigia. Tem que cuidar da mulher. Elogiar, falar coisas bonitas no ouvido dela. E outra coisa, oração. Senhor, tira a frieza. Tira a frieza do meu casamento. Tira, meu Deus, essa frieza. Oração. O crente resolve os seus problemas em oração. Mas aí hoje vamos inovar. Eu vou comprar algo diferente. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque o diabo ele está ao derredor. O diabo só está à procura de alguém da brecha. Aí já pensou um negócio desse? Já pensou? Um homem que prega a palavra e depois vai colocar uma fantasia da sua mulher, da tiazinha, e sai batendo nela? Não, que isso? Não pode. Nós temos que ter lisura. Não convém, não é lícito. O sexo entre o casal é lícito, mas alguns atos não podemos, meu irmão. Você quer fazer algo diferente? Pega a sua mulher e vai viajar para um lugar legal. Vai viajar. Aí você quer levar aqui e pagar R$50 e entrar num lugar que é do diabo. Toma cuidado, meu irmão, preste atenção. Nós precisamos despertar isso da igreja. A igreja omitiu esse assunto por muito tempo, mas é momento de ensinar, porque é uma geração diferente, é uma geração que muitos hoje não conhecem o verdadeiro evangelho, muitos hoje sofrem influência do verdadeiro evangelho. Então tem que ensinar essas mulheres novas, esses jovens novos, os jovens casados, porque eu vou falar para você, filho, daqui a pouco é normal, nós vivemos a rotina. Aí nós vamos buscar aonde? Vou buscar um livro de autoajuda. O livro de autoajuda é aqui, ó. É a palavra. Por isso que não seja sábio aos teus próprios olhos. Ah, sabe aquele ensinamento? Ah, Deus só quer o coração.
Nós acabamos de ler aqui, ó, o corpo do Senhor e o Senhor para o corpo é de Cristo. O crente tem que guardar o seu corpo, o crente tem que preservar o seu corpo, e esta mulher é uma só carne. Então vamos imaginar se ela é só uma carne, será que muitas vezes o que você está fazendo com ela, você gostaria que fizesse com você? Ela é só uma só carne. Tome cuidado, meu irmão. Não deis lugar ao diabo, não deis lugar à impureza. Para encerrar, o crente precisa ter uma vida espiritual equilibrada. É saudável, porque hoje a gente vive os extremos. Ou o cara é muito maluco, ou o cara é muito santo, tudo é pecado, tudo está errado, tudo, só ele é crente, ou é aquele que tudo pode. Nós não temos o equilíbrio. Quando nós encontramos o equilíbrio na vida espiritual através da oração, através da palavra, nós entendemos a nossa postura como cristão. Eu não vou precisar ficar no pé de ninguém, ou você no pé do seu filho, para como usar a internet. Ele tem uma vida espiritual equilibrada, ele é dosado, ele tem discernimento, isso não pode. Quem tem uma vida espiritual equilibrada, se ela colocar uma roupa que não é adequado, o Espírito Santo na hora vai falar para ela. O Espírito Santo na hora vai falar para ela, ela não vai se sentir bem, porque ela tem equilíbrio, não precisa. É o Espírito Santo que fala. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você tem uma vida espiritual equilibrada, o que está acontecendo? Nós vamos atender um casal, o que está acontecendo? Eles estão querendo se separar. Então, espera um pouquinho, vamos buscar a unção de Deus, vamos lá buscar com Deus, vamos levar uma palavra, e você tem que chegar lá, preparado para ouvir primeiro. Se te der a oportunidade de falar, palavras equilibradas. Então, quem tem uma vida espiritual equilibrada, ele é um poeta calado. Sabe o que é isso? Um poeta calado? Muitas vezes nós queremos ganhar na discussão, mas muitas vezes se calar e ouvir, você entra e sai de qualquer discussão, você entra e sai de qualquer lugar com a cabeça erguida e o nome do Senhor sendo glorificado. Quem tem uma vida espiritual equilibrada, ele entende o planejamento familiar. Quem tem uma vida espiritual equilibrada, ele sabe o que é lícito e ilícito no seu ato sexual. Quem tem uma vida equilibrada espiritual, ele sabe dos objetivos. Quem tem uma vida espiritual equilibrada, ele entende que ele não tem que ser sábio aos seus próprios olhos. Ele sabe que este mundo é opressor, ele sabe que este mundo é dominador, ele sabe que este mundo é ditador, ele sabe que este mundo jaz do maligno, ele sabe que ele agora como pai de família, como chefe da casa, como homem, ele sabe que a sua mulher está olhando para ele, e ela sabe, e eu vou lembrar de novo, a mulher, ela espera do homem segurança. Quem tem uma vida espiritual equilibrada, ele transmite uma segurança espiritual e uma segurança diante do caos. Se possível, se você tiver numa situação que alguém vai assaltar, se tiver que dar um tiro, você tem que se colocar na frente desta mulher, colocando a sua vida, porque a Bíblia diz que você tem que amar a sua esposa como Deus amou a igreja, como Cristo amou a igreja. Cristo se deu para a igreja. Você tem que se dar por essa mulher, você tem que se dar por essa família, porque isso convém. Porque o melhor testemunho de um homem, de uma mulher, não é o que ela possui, não são os diplomas. O melhor ensinamento, a melhor herança que um pai pode deixar para um filho é mostrar para o filho a sua integridade com Deus e a sua integridade com a sua mãe, para que quando você morrer, você deixar um legado, porque se um dia ele se unir com uma mulher, ele vai ter você como exemplo, ele vai ter você como mulher como exemplo, ele vai falar, o meu pai e a minha mãe eram de Deus, ele não fazia isso com a mulher. Para encerrar, hoje é muito comum, é só você olhar, hoje é muito comum homem agredir mulher. Hoje é muito comum homem bater. Tem crente batendo em mulher também. Tem. Isso não é conduta. Às vezes ele é um santo, que ele fala em línguas estranhas, ele sapateia, ele rodeia. Sabe qual é o melhor testemunho que você pode contar? Aquele que você tem da sua casa.
Você quer informação de uma pessoa? Vai na mulher. Eu já vou falar para vocês, se você ir na minha mulher, ela vai falar que ele não sabe passar roupa, não sabe fazer miojo. Eu estou ajudando ela a lavar a louça agora, depois nunca tinha lavado louça, estou com a mão tudo ruim aqui, porque eu vi a necessidade de ajudar. Porque eu estou lutando, tem que mudar. Porque se eu não mudar, eu vou ser um hipócrita pregando aqui. Eu tenho que ajudar. Tem hora que os meninos ficam para lá e para cá, aí você pensa assim, onde eu estava com a cabeça de fazer essas crianças? Mas filho, tem que educar, tem que cuidar, tem que ser exemplo. Porque o que traz legitimidade, meu irmão, não é o dinheiro que você tem no bolso. O que traz legitimidade aqui não é o que você possui, é aquilo que você é com a sua família. Porque uma vez eu falei aqui e vou falar, o mundo pode estar de ponta cabeça contra você, o mundo pode estar caindo na sua cabeça, mas o lugar que você tem que estar bem é na sua casa. E com aquela mulher aqui, aquele homem que está ao seu lado, você tem que estar aliado, você tem que ser aliado dele e alinhado. Porque se vocês que são dois se tornarem um, vocês vencem qualquer dificuldade, vocês vencem qualquer batalha e vocês estão prontos. E esse é a maior herança que você deixa para um filho, é o exemplo de pai, da atitude, de respeito com a mulher, porque Deus se agrada disso, porque a família é um projeto de Deus. A família, ela é a extensão da igreja, ou a igreja é a extensão da família. A família é composta, a igreja é composta de família, então a família tem que ser bênção. Por quê? Porque nem tudo que é lícito convém ao crente. E o que convém ao crente é uma família santa. O que convém ao crente é uma família abençoada. O que convém ao crente é andar lado a lado com a sua esposa. Porque esta é a mulher que Deus colocou nos seus caminhos. Que Deus abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Vai. Vamos orar. Vamos colocar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite. Senhor, eu não conheço as famílias que estão aqui nesta noite, mas eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor nesta noite está visitando aquele lar que está precisando de uma transformação. Ó Deus, consagra cada família. Ajuda, meu Deus, esta mulher que chora, esta mulher que anseia por um novo marido, que ele seja transformado nesta noite. Ó Deus, esta mulher que está sofrendo ato hostil pelo seu marido. Ó Deus, tem misericórdia da tua serva. Entra com a tua providência nesta noite. Esta mulher, meu Pai, que tem no coração um desejo de mudança. Este jovem, meu Pai, que está orando, meu Deus, por uma mulher, por um homem, por um jovem de Deus. Ó Santo de Israel, abençoe nesta noite, Pai, cada família. Abençoe os recém-casados desta igreja. Deus, guarda esses jovens. Deus, consagra, meu Deus. Esconde cada família nesta noite no teu esconderijo. Ó Senhor, a nossa família é tudo. A nossa família, Senhor, é o maior patrimônio aqui na terra. E que nesta noite, Pai, o Senhor visite a cada lar. Ó Deus, na autoridade do teu nome, Jesus, na autoridade do teu nome, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita o lar deste homem, visita o lar desta mulher. Ó Deus, onde estiver o seu marido, Pai, repreenda este demônio, repreenda nesta noite, Deus, esse espírito de adultério, esse espírito de prostituição, em nome de Jesus, meu Pai, repreenda nesta noite. Deus, Tu és o Deus da transformação, Tu és o Deus que traz nova todas as coisas. Traz o marido transformado nesta noite. Deus, eu não conheço ninguém que está aqui, eu não sei qual é o anseio, qual é a necessidade, mas o Senhor toca no meu coração nesta noite, para colocar, meu Deus, diante do Senhor as famílias, colocar este homem, meu Pai. Olha o choro desta mulher, olha o choro dela, ajuda, fortalece, Deus, como ministro da Tua palavra, em nome de Jesus, meu Pai. Hoje entra a mudança naquele lar, na autoridade do nome de Jesus. Todos os espíritos que têm atuado
pecado, todo principado, toda potestade, todo espírito que está atuando nesta casa, bata em retirada, saia deste lar, saia desta cama, saia deste lugar, porque está dando a ordem de Jesus nesta noite. Sai e transforme as vidas espirituais, faça nós melhorarmos nesta noite, porque nós cremos, Pai, na Tua palavra, e que nesta noite, Pai, possamos mudar, porque nós estamos na casa do oleiro, na Tua casa a mudança, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus.